Hoje a gente vai analisar os grupos dos times brasileiros do Mundial de Clubes. Eu sou o Irã Mascarato e você tá no canal 90 mais acréscimos. No dia 14 de junho, o futebol começa a escrever um capítulo totalmente novo na sua história. Vai começar o Mundial de Clubes, com 32 equipes. É um formato como se fosse Copa do Mundo, só que com camisa de clube. A expectativa que fica é enorme, mas a pergunta que fica é: será que os europeus vão jogar essa competição valendo mesmo? E os brasileiros podem sonhar com esse título? Todos os times já estão definidos. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense são os representantes brasileiros nessa competição e vão enfrentar desafios duríssimos. Mas também chegam com camisa pesada, elenco forte e uma chance real de fazer história. E só pra começar eu já vou logo avisando: essa é a parte 1 da nossa análise, então já segue lá, 90 mais acréscimos, pra não perder nada da parte 2. Nessa parte 1 a gente vai falar sobre o grupo A e sobre o grupo B, grupo de Palmeiras e grupo de Botafogo. Aqui a gente vai analisar tudo sobre os times que estão nesse grupo, tática, os técnicos, as curiosidades sobre esse time, então já vem com a gente e confere. Vamos começar pelo grupo A, o grupo do Palmeiras. Nele tem Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Não tem nenhum favorito disparado, mas são escolas diferentes. Tem time europeu tradicional, tem time brasileiro forte, tem time africano copeiro e tem um time mega midiático devido à fera, o Messi. E é justamente com eles que a gente vai começar, o Inter Miami. E logo de cara tem polêmica. A presença do Inter Miami nesse Mundial não veio da forma tradicional, ganhando a Conca Champions. Veio através de um convite da FIFA, por ter ganhado o Supporter Shield. Esse é um título que se dá ao clube com melhor campanha regular na MLS. Muita gente reclamou e falou que a FIFA só fez esse convite para ter a presença do Messi na competição. E olha, o Inter Miami estreia na competição, ele abre essa competição jogando contra o Al-Ahly. É o primeiro jogo do Mundial. Ele vai acontecer no Hard Rock Stadium, em Miami, ou seja, o time vai jogar em casa. O time da Flórida vai chegar embalado no Mundial, depois de um 5-1 no Columbus Crew. Algo que deu uma acalmada pelos lados do Inter Miami, que estava com uma campanha bem irregular. Uma vitória nos 7 jogos anteriores. Mas nunca dá pra ignorar esse time, com grandes craques, com Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sérgio Busquets. No elenco, além dos medalhões, tem a juventude também. E olha que eles fizeram até contratações mais pés no chão de jovens talentos. Nomes como Allende, Segovia e Rodrigues mostram que eles estão tentando equilibrar esse time entre a juventude e a experiência. E olha que tem até brasileiro lá, o atacante Léo Afonso. O técnico recém-chegado Javier Mascherano tem alterado a tática entre 3-5-2 e 4-4-2, mas o grande problema mora lá atrás. Em 24 jogos o time tomou 35 gols, é mais de um gol por partida. É algo que preocupa muito, ainda mais jogando no Mundial, que tem pedreira a todo instante. O próprio Javier Mascherano foi bem sincero em entrevistas. Abre aspas, o Mundial é outra história, os times são de níveis diferentes. Mostra que o treinador está com o pé no chão, mas com o Lionel Messi no time, qualquer sonho pode virar realidade. A expectativa deles é passar de fase, mas com certeza são grandes azarões. Mas ninguém quer enfrentar de cara Messi e Luis Suárez, né? O time foi fundado em 2018 e recebe o apelido The Heroes ou Vice City. E sabe quem é o dono por lá? O David Beckham, aquele craque inglês. Então o Inter Miami conta com Lionel Messi, o dono é o David Beckham, tem a panela do Messi com Luis Suárez, Jordi Alba e Sérgio Busquets, ou seja, esse time vem pra botar medo no Mundial. A estreia contra o Al-Ahly. E é justamente deles que a gente vai falar agora. O Al-Ahly Sporting Clubes foi fundado em 1907 e já soma 12 Champions League da África, além de mais de 40 títulos nacionais. É uma potência do futebol africano e tá sempre presente nos torneios organizados pela FIFA. Com sede no Cairo e torcida gigantesca, eles se orgulham muito da sua tradição. E ainda por cima, é a base da seleção egípcia. Na Liga Egípcia nada mudou, eles foram campeões outra vez. 45ª conquista do clube na competição. E olha só, eles perderam somente uma partida durante a competição toda. Eles são conhecidos como o Real Madrid da África. Porém, o time acabou ficando no meio do caminho da Champions League da África esse ano, perdendo nas semifinais para o Mamelodi Sundowns, o time que vai enfrentar o Fluminense no Mundial, mas depois a gente fala deles. Sob o comando de José Ribeiro, o técnico que veio do Orlando Pirates, o time está no momento de transição. Ainda é forte e competitivo, mas está testando estilos de jogo e ajustes, principalmente na zaga. Quando falamos de destaques da equipe, não podemos esquecer do goleiro El Shaarawy, titular absoluto, ídolo nacional. Tá na seleção egípcia desde 2018, são mais de 300 jogos pelo clube. Mas quem chama atenção mesmo é o palestino Abu Ali, contratado em 2024. Já soma 28 gols em 35 jogos. Recentemente ele fez 4 gols em um único jogo na Liga Egípcia. E tem mais, o clube foi buscar Trezeguet, atacante com passagem pelo Aston Villa, e que era da base do Al-Ahly, é reforço de peso pro Mundial.
O técnico José Ribeiro adota esquemas flexíveis entre 3-5-2 e 4-4-2. Ele gosta de transições rápidas, troca de posições do ataque e pressão muito alta, com o meio sempre muito congestionado. Mas ainda ele tem muitos problemas com a zaga. Com a saída de alguns zagueiros veteranos, sobrou um buraco lá para ele ajustar até o Mundial. O Al-Ahly poderia até ser considerado zebra antes, mas até ganhou do Palmeiras em uma competição do Mundial anterior. O time egípcio é cascudo, é copeiro, então tem que ficar de olho neles no Mundial. Agora vamos falar do Futebol Clube do Porto, fundado em 1893. É um clube mega tradicional de Portugal. Eles são conhecidos como os Dragões e vestem a camisa azul e branca. No currículo eles têm conquistas de peso, 2 Champions Leagues e 30 campeonatos portugueses, além de uma Europa League. Com uma campanha marcada por superações e intensidades e uma vocação de formar talentos, o Porto chega no Mundial de Clubes pelo ranking da UEFA, graças às boas participações entre 2021 e 2024. O clube é um velho conhecido do treinador do Palmeiras, o Abel Ferreira. Eles já se enfrentaram diversas vezes quando o Abel estava no Braga entre 2016 e 2019. Inclusive, um dos meias do Porto, o Eustáquio, disse em declaração que o jogo contra o Palmeiras é um dos mais aguardados por ele. Na temporada 24 e 25 do Campeonato Português, o Porto ficou apenas na 3ª colocação, ficando atrás de Sport e Benfica. Já na Liga Europa, caiu nos playoffs para o Roma. E o pior de tudo, na Taça de Portugal, caiu nas quartas de final para o Moreirense. Foi a primeira vez em 2 décadas que a equipe não ganhou nenhum título na temporada. Isso é reflexo sobre a presidência de André Vilas-Boas, que ainda busca emplacar a sua gestão. No entanto, o Porto vem se preparando para o Mundial de Clubes. Ganhou em amistoso recente de 1-0 do Iad, gol de Samu. Inclusive esse, um dos destaques da equipe, fazendo 25 gols em 41 partidas. Também brilham na equipe Rodrigo Mora e Francisco Moura, pelos lados do campo. O elenco ainda conta com os brasileiros Samuel Portugal no gol, Otávio zagueiro, William Gomes e PP pontas. E de olho no Mundial de Clubes, o Porto se reforçou. Trouxe o Gabriel Veiga, de 23 anos, para melhorar o setor criativo do clube. Sob o comando do técnico Martim Anselmi, o time joga num 3-4-3 muito ofensivo, usando muito as alas, com João Mário de um lado e Francisco Moura do outro dando esse apoio. A equipe aposta em transições rápidas e muita eficiência na finalização. A intensidade ofensiva é muito grande, a média é de 1,9 gols por jogo. No entanto, a defesa tem suas fragilidades, especialmente nas costas desses alas, é onde tem perdido muitos pontos ao longo da temporada. O treinador argentino é adepto do futebol positivo, com posse e ataque constante, porém é muito criticado por manter o mesmo plano de jogo em momentos de dificuldade, e por deixar o time muito exposto. Mesmo sem títulos recentes, o Porto ainda chega como um dos favoritos do Grupo A. A partida contra o Palmeiras promete ser duríssima, enquanto o Al-Ahly também, com muito equilíbrio. Tem um elenco competitivo e uma camisa pesada, mas esse momento de instabilidade da equipe pode pesar na classificação do grupo. O Palmeiras, mesmo com 2 derrotas na sequência no Brasileirão, ainda chega com muita competitividade para o Mundial de Clubes, com uma campanha sólida na Libertadores, sem perder nenhuma partida. E em 4º lugar no Brasileirão, o Palmeiras viaja para esse Mundial querendo uma vaga nas oitavas de final. A temporada atual, no entanto, está marcada por altos e baixos. Em 2024, o Palmeiras foi eliminado em todas as Copas precocemente e acabou em 2º lugar no Brasileirão. Esse ano, acabou perdendo o Campeonato Paulista para o Corinthians, o seu arquirrival. Porém, vem usando o calendário como laboratório, testando as novas contratações e promovendo jovens no elenco. Mesmo assim, o desempenho geral impressiona. Em 35 jogos, são 23 vitórias, 7 empates e apenas 5 derrotas, que são 72,4% de aproveitamento, 58 gols marcados e 23 gols sofridos. A grande joia do elenco é o Estevão, que vai disputar sua última competição pelo Palmeiras. Ele já tá de malas prontas para o Chelsea. Além disso, o Palmeiras tem a espinha dorsal dos multicampeões: Everton, Gustavo Gomes, Rafael Veiga, Marcos Rocha. Além disso, o Palmeiras investiu pesado na temporada. Trouxe os atacantes Vitor Roque e Paulinho e o meia Facundo Torres. As contratações reforçam o desejo do Palmeiras: competir em alto nível no Mundial. Sob orientações do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras joga num 4-2-3-1 na forma defensiva e num 3-5-2 na fase ofensiva, um jogo muito fluido. Apesar da solidez defensiva com uma média de 0,7 gols sofridos, o Palmeiras tem um problema gigante de concentração na parte ofensiva. Nos duelos contra o Bahia e contra o Flamengo, ficou claro isso. O Palmeiras teve chances claras de abrir o placar e não conseguiu. O treinador Abel Ferreira até criticou essa postura da equipe. Outro ponto frágil do Palmeiras é a bola parada defensiva, que é um exemplo. Contra o Cruzeiro, o Palmeiras tomou 2 gols dessa forma. Além disso, existem outros 2 pontos frágeis dessa equipe. O primeiro é a conversão de pênaltis. O Palmeiras só conseguiu converter 50% das chances que teve esse ano.
4 de 8. Outro ponto crítico é o desempenho do Palmeiras contra as equipes que estão no G6 do Campeonato Brasileiro. A equipe tem apenas 25% de aproveitamento, algo que preocupa muito, porque o Palmeiras vai estrear contra o Porto, justamente um dos favoritos do Grupo A. O técnico Abel Ferreira é o técnico mais longevo da história do Palmeiras. Desde quando ele chegou, o Palmeiras se tornou uma potência continental. Ele já soma 10 troféus ganhos. É o maior vencedor da história do Palmeiras, ao lado do Oswaldo Brandão. Sua liderança vai além do campo e possui uma comissão técnica multidisciplinar. O seu lema sempre é cabeça fria, coração quente. Além do todos somos um, que transforma o ambiente interno do clube. Outra pauta importante é a polêmica envolvendo o Mundial de 51. O Palmeiras se declara o primeiro campeão mundial. Além disso, a Leila Pereira é a única mulher entre os 32 presidentes de clubes do Mundial. O Palmeiras quer um grupo muito equilibrado, apesar de ser um dos favoritos a avançar para as oitavas de final. O grande desafio será o Porto, que é logo na estreia. Depois tem o Al-Ahly, que o Palmeiras já até venceu em outro Mundial, e o Inter Miami, que é mais badalado. Mas tem o Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sérgio Busquets. Esse grupo reúne diferentes escolas do futebol e promete ser muito equilibrado e muito disputado. Mas eu quero saber de você. Quem você acha que vai passar nesse grupo A? Se o grupo A já prometia emoções fortes, o grupo B aumenta ainda mais o nível de tensão. Olha só por que é composto esse grupo: PSG, Atlético de Madrid, Seattle Sounders e Botafogo. Ele já está sendo considerado o grupo da morte aí por muitos. Vamos mergulhar em mais um grupo recheado de estrelas, intensidade e imprevisibilidade. Hora de conhecer os protagonistas do grupo B. O Atlético de Madrid foi fundado em 1903 e é um dos grandes protagonistas do futebol espanhol. Hoje em dia ele é treinado por Diego Simeone, mas ele traz uma história muito interessante sobre o Mundial. Em 1974, mesmo sem vencer a Copa Europa, o Atlético de Madrid disputou o Mundial de Clubes. Isso porque o Bayern de Munique, a equipe que tinha ganhado deles, recusou a disputar a competição. E eles acabaram vencedores. Eles ganharam do Independiente da Argentina. Então o Atlético de Madrid já tem uma conquista de Mundial. Somado com essa derrota para o Bayern de Munique na Copa Europa, o Atlético de Madrid ainda acumula 2 vice-campeonatos na Champions League. E os dois sabe para quem? Pro Real Madrid, o seu maior adversário. A classificação desse Mundial veio via ranking da UEFA. Isso porque o Real Madrid acabou se sagrando campeão em 2022. E aí o Atlético herdou a vaga espanhola como a equipe mais bem ranqueada restante. O Atlético de Madrid é um dos favoritos para avançar no grupo, mas já enfrenta uma pedreira logo de cara: o Paris Saint-Germain, que acabou de ganhar a Champions League. Então é atenção total desde o primeiro jogo. E cada ponto vai fazer total diferença. Quando falamos do momento atual na temporada 24 e 25, o Atlético de Madrid terminou o Campeonato Espanhol em terceiro lugar, somando 76 pontos. Encerrou sua participação no campeonato com uma goleada de 4-0 sobre o Girona. Já na Liga dos Campeões caiu nas oitavas de final. E adivinha para quem? De novo para o Real Madrid. Dessa vez em um jogo muito equilibrado. A partida foi para os pênaltis. E aí veio uma grande polêmica. O Julián Álvares bateu um pênalti e deu 2 toques na bola. O juiz acabou assinalando como gol perdido, um pênalti que fez muita falta, e o Atlético de Madrid acabou sendo eliminado da competição. Essa história repercutiu muito e está sendo até discutida uma nova regra para 2 toques nas batidas de pênalti. Como destaque da equipe, podemos falar de Antoine Griezmann. Ele acabou de renovar o contrato até 2027. É o maior artilheiro do clube, com 197 gols. Nessa temporada ele anotou 16 gols e 9 assistências, em 53 jogos. Outro destaque é John Oblak. O veterano do gol ainda é um dos melhores goleiros do mundo. Mas o grande destaque individual é o Julián Álvares. Ele tem 29 gols, 7 assistências em 54 partidas pelo clube. A equipe tem um brasileiro no elenco, que é o Samuel Lino, que serve como um escape e está sempre na rotação de titulares da equipe. Com Diego Simeone, o Atlético de Madrid mantém seu DNA de solidez defensiva, intensidade e disciplina tática. O time alterna entre 3-4-3 e 3-5-2, apostando em transições rápidas, jogo reativo e compactação defensiva. É difícil furar o bloqueio do Atlético de Madrid, que raramente dá espaço. Ao mesmo tempo, quando ataca, aposta na valentia dos seus talentos individuais. Diego Simeone comanda a equipe desde dezembro de 2011 e é o técnico com mais jogos na história do Atlético de Madrid. São quase 700 jogos. Sob sua gestão, o clube saiu de uma fase de instabilidade para se tornar uma das grandes potências da Europa. Entre suas conquistas estão 2 La Ligas e 2 Ligas Europa, além de 2 Supercopas da UEFA. Em entrevista recente para a FIFA, o técnico Diego Simeone afirmou que o objetivo principal é avançar para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Com um elenco experiente e uma estrela em ascensão, que é o Julián Álvares, a equipe tem tudo para conquistar esse objetivo, mesmo em um grupo mega cascudo com PSG, Botafogo e Seattle Sounders. O Atlético tem tudo para ser protagonista do grupo, ou vítima, dado o equilíbrio que tem esse grupo B.
O Paris Saint-Germain foi fundado em 1970 e viveu décadas de protagonismo local, mas só virou uma potência global após a chegada da Qatar Sports Investments em 2011. Desde então disparou em conquistas, são 13 Ligue 1 e 16 Copas. Apesar do investimento bilionário, o grande objetivo internacional parecia inalcançável, até agora. Depois do vice-campeonato em 2020 para o Bayern de Munique na Champions League, o PSG finalmente alcançou a sua glória, com um sonoro 5-0 contra a Inter de Milão. Porém, a classificação para o Mundial veio pelo ranking da UEFA. Essa Champions League que eles ganharam agora já tá valendo para o próximo Mundial. Além disso, o Paris Saint-Germain chega nesse Mundial com a sua melhor campanha na história. Sob o comando de Luis Henrique, o clube ganhou todos os títulos que disputou esse ano. Foi campeão francês com 84 pontos, 19 pontos na frente do vice-colocado, o Olympique de Marseille. Além disso, venceu a Copa da França por 3-0 em cima do Reims. Com isso, o PSG chega no Mundial em franca ascensão, no seu auge psicológico e técnico. O grande nome da temporada é o Ousmane Dembélé, com 33 gols, 14 assistências em 49 jogos, atuando em uma nova função, mais centralizada no ataque. Outra joia que brilhou intensamente foi Doué, de 19 anos, que destruiu na final da Champions League. Outros destaques da equipe são os goleiros Donnarumma, os laterais Hakimi e Nuno Mendes, além do meia Vitinha. Um nome que chegou no meio da temporada e ajudou muito também foi o Kvaratskhelia. O elenco ainda conta com 2 brasileiros, o zagueiro Beraldo e o capitão Marquinhos, que levantou a taça. O técnico Luis Henrique implementou um modelo de jogo posicional e agressivo, com um sistema que varia entre o 4-3-3 e o 3-2-4-1 com a bola. Nuno Mendes fecha como zagueiro na saída de bola e libera o Hakimi para atacar com muita amplitude. O meio é dominado por João Neves e Vitinha, dando muita liberdade para Fábio Ruiz e Kvaratskhelia jogar no último terço do campo. Dembélé agora jogando como centroavante móvel confunde muito a marcação, abrindo muitos espaços no campo. O PSG não é apenas técnico, é intenso, vertical e maduro taticamente. O jogo posicional de Luis Henrique não se resume somente à posse de bola. A equipe sabe acelerar quando necessário e sufoca o adversário, com transições rápidas e pressão alta. Desde a chegada de Luis Henrique, o time se reorganizou, afastando a era dos astros e fazendo uma equipe com um jogo muito mais sólido, com renovação de elenco e intensidade tática. O espanhol já soma títulos importantes com o PSG, 2 Ligue 1, 2 Copas da França, 2 Supercopa e agora a tão esperada Champions League. Pela primeira vez disputando o Mundial, o PSG chega com favoritismo nesse grupo da morte e no primeiro jogo já vai pegar uma pedreira, o Atlético de Madrid, no Rose Bowl. Um teste duríssimo, mas a oportunidade de reafirmar o seu novo status no futebol mundial. O Seattle Sounders foi fundado em 2007 e desde então já se firmou como uma das maiores forças dos Estados Unidos. Desde então coleciona títulos nacionais e se tornou sinônimo de organização, torcida engajada e estádio cheio. O ápice internacional vem em 2022, quando conquistou a CONCACAF Champions League em cima do Pumas do México, garantindo vaga para o Mundial de Clubes. A tradição recente do clube também inclui protestos contundentes. Os jogadores entraram em campo com uma camisa escrita "O World Club Cash Grab", criticando a premiação oferecida aos atletas no Mundial de Clubes. A manifestação expôs o descontentamento de $1 bilhão imposto pela organização, gerando repercussão global. Eles chegam ao Mundial de Clubes em meio a uma transição, mas com sinais positivos. Na temporada de 2025 da MLS, eles ocupam o 4º lugar da Conferência Oeste, com 26 pontos em 16 partidas. São 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. A campanha sólida, porém irregular, mostra que o time tem competitividade, mesmo ainda sem atingir seu auge. Já na atual edição da CONCACAF Champions League, o clube saiu nas oitavas de final para o Cruz Azul. Isso só demonstra que eles estão tentando alcançar o protagonismo que chegaram em 2022. O elenco do Seattle mescla jogadores experientes com atletas em ascensão. O grande símbolo é Jordan Morris, o maior artilheiro da história do clube. Ele tem 87 gols. Outros nomes de destaque é o Pedro Lavega, o Pepo e Jesus Ferreira, o colombiano que é naturalizado estadunidense. Além disso, conta com o veterano goleiro Stephen Frey, que soma mais de 400 jogos pela equipe. Aí eles contam com o volante brasileiro João Paulo, que teve passagem justamente pelo Botafogo e é pilar no meio-campo dessa equipe. Praticamente versátil, o Seattle Sounders alterna entre 3-5-2 e 4-2-3-1, dependendo do adversário. O técnico valoriza a posse de bola, construções pelo meio e triangulações curtas. A defesa é bem organizada e o time costuma ter muita eficiência nos contra-ataques. Entre os pontos fortes estão o entrosamento dos veteranos, por outro lado o time ainda sofre com oscilações da liga e a falta de entrosamento dos novos reforços. O comandante da equipe é Brian Schmetzer, que é mais do que um treinador.
ele já faz parte do DNA do Seattle. Ele já se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube, tendo 2 MLS Cup e uma CONCACAF Champions. Conhecido pelo seu estilo realista e adaptável, Schmertzer combina o pragmatismo da defesa com a inteligência do ataque. Sua capacidade de ajustes táticos na temporada é a grande marca do seu trabalho. O Seattle Sounders chega como um grande azarão nesse Mundial, mas querem provar que os times da MLS também conseguem competir em alto nível. E ainda eles vão contar com uma arma fundamental, o estádio cheio no Lumen Field. Conhecido como Glorioso, Estrela Solitária ou Fogão, o clube tem tradição nacional e internacional. Em 2024, o Botafogo retomou o protagonismo, ganhando o Brasileirão e a Copa Libertadores. E agora busca uma campanha histórica no Mundial, dando continuidade num projeto ambicioso do clube. A equipe chega em alta nesse Mundial de 2025, está no G6 do Brasileirão e classificada para as oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores. Vem fazendo uma campanha sólida. São 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Antes de se despedir para o Mundial, a equipe ganhou de 3-2 do Ceará, com uma partidaça do Igor Jesus. O time vem em ascensão, consolidando um trabalho que foi muito questionado no começo da temporada. O elenco mantém a base de 2024, o goleiro John, o lateral Alex Telles, os volantes Gregory e Marlon Freitas e na frente o atacante Igor Jesus. Para 2025 chegaram reforços, o ponta Arthur e o zagueiro Jair, que logo já se tornaram titulares do time. Nessa janela de transferência do Mundial, o Botafogo foi ao mercado e trouxe Joaquim Correa da Internacional e o atacante Arthur Cabral, que estava no Benfica. Com a mescla entre experiência, qualidade e renovação, o Botafogo já provou que consegue ganhar jogos grandes. O time comandado por Renato Paiva adota o estilo de jogo de posição, algo que ficou muito popularizado por Pep Guardiola. Busca o controle do espaço de campo pela posse de bola, movimentações inteligentes e criação de superioridades numéricas, a largura de pontas abertas, triangulações e paciência para atrair e repelir a marcação. E a construção desde a saída de bola é marca registrada dessa equipe. É um time que quer jogar com a bola, mas também sabe pressionar sem ela. O ponto forte é o entrosamento dessa base campeã, e a vulnerabilidade é justamente o entrosamento das novas peças. Em coletiva recente, o técnico Renato Paiva deixou claro: nossa maior vitória é ser quem somos. O treinador quer um time fiel às ideias, independente dos adversários. O Botafogo estreia contra o Seattle Sounders no dia 15. A expectativa é alta, impulsionada pelos bons resultados e pelos títulos recentes. A equipe se prepara para enfrentar qualquer adversário com identidade e com coragem. Para o Renato Paiva, a presença no Mundial é mais do que uma chance competitiva. É um momento de afirmação pelo futebol praticado pelo clube e pela força do futebol brasileiro. Essa foi a parte 1 da análise dos grupos dos times brasileiros no Mundial de Clubes. Hoje a gente analisou o grupo A e o grupo B, o grupo do Palmeiras e do Botafogo. Na parte 2, a gente vai falar do grupo D e do grupo F, o grupo de Flamengo e de Fluminense. Ah, e se você gostou, não deixa de comentar e também se inscrever. @90 mais acréscimos. Estamos no YouTube, no TikTok e no Instagram. Te vejo na parte 2.